Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais este vídeo. Hoje estou com um convidado muito especial, senhor meu esposo. Ele tem dois canais aqui no YouTube. Bom, eu tenho um canal sobre masculinidade, cristianismo e história. E também tenho um canal sobre o Vasco da Gama, que é o Colina 1898. Lá a gente aborda os assuntos sobre o Clube de Regatas Vasco da Gama. Mas também vou começar a movimentar mais o meu canal sobre outros assuntos. E vim aqui prestigiar o canal de minha esposa. E nesse vídeo nós vamos falar sobre os livros que compramos na Bienal para a nossa biblioteca pessoal. Vocês podem ver que aqui estamos no espaço que ele utiliza nos vídeos. E nós temos uma outra estante aqui nesse quarto, tem uma outra estante na sala. Vocês vão perceber durante os nossos vídeos aí que temos bastantes livros. E hoje nós vamos mostrar os que adquirimos na Bienal do Rio de Janeiro. Temos aqui duas pilhas, então eu vou mostrar os livros que eu achei mais interessante na Bienal. Ela vai mostrar os livros que ela achou mais interessante na Bienal, que podem servir como inspiração, como algum livro que você queira, que esteja buscando, uma temática que você acha que possa aprofundar na sua vida. Então ela vai começar com os livros dela, ela vai mostrar um, eu vou mostrar outro, a gente vai alternando assim, e vocês vão vendo as nossas aquisições na Bienal. Vocês vão perceber que alguns gostos serão em comum, mas a gente tem também gostos parecidos. Corta. Vocês vão perceber que nós temos alguns gostos em comum, mas outros são bem específicos, então por isso que a gente resolveu separar, tá? Alguns dos livros que nós adquirimos foram em sebos. Lá na Bienal havia muitos sebos, muitas livrarias desconhecidas do grande público, e lá eram os melhores lugares para garimpar. Nós temos bastante paciência, olhamos livro por livro, conseguimos achar alguns tesouros, então vocês vão ver que em alguns momentos serão esses livros que vamos mostrar para vocês. O primeiro aqui, da Charlotte Brontë, das Irmãs Brontë, e esse livro aqui foi uma preciosidade, ele é capa dura, edição bilíngue, português e inglês, e a gente encontrou muito barato esse livro, se não me engano foi R$40, foi R$40, então só pra vocês perceberem aqui, edição bilíngue. Bom, vou pegar aqui, no caso eu vou fazer esse autor aqui eu vou mostrando para vocês um por um, porque vale a pena. Vocês veem que tá bem novinho. A gente foi lá na Companhia das Letras, né? A gente viu na sessão da Penguin, Fyodor Dostoiévski, ou para os íntimos o Dostô, né? Então, Memórias do Subsolo, clássico aí do Dostoiévski. Então, a gente achou que valeria muito a pena começar a ler o Dostoiévski. A gente viu muitas resenhas de muitos canais, muita gente que entende muito sobre literatura recomendou os livros de Dostoiévski. Então, a gente começou aí a entrar no mundo dos russos, né, na literatura. A primeira aquisição foi Memórias do Subsolo do Dostoiévski. Gregório de Matos, poemas escolhidos, até o precinho aqui na capa, R$25, com a seleção do Wisnik. É uma edição de vestibular. Temos aqui a coletânea de Gregório de Matos, que é um clássico da literatura brasileira. Eu não tinha nenhuma coletânea do Gregório, então achei esse daqui e não tive como deixá-lo na Bienal. Essa edição é da Companhia das Letras. E a gente vem com mais um clássico aqui do Dostoiévski, O Jogador. Então ele aborda o tema mesmo de vícios, né, em jogos e tudo mais, até que eu não sabia, mas é um ambiente que o Dostoiévski andava, né, ele frequentava essas questões de jogos lá na Rússia. E essa questão, né, de retratar a busca incessante por uma lógica, como ele diz aqui, que norteia o acaso e a necessidade de controle cometem todo apostador inverterado, né? É mais um clássico aí do Dostoiévski, O Jogador, recomendo a vocês aí. Utopia, Thomas More, edição bilíngue. Também tá com preço aqui, R$30. Essa daqui saiu pela Autêntica. O livro não é novo, mas ele também não tem nenhuma avaria. A gente tem aqui a edição bilíngue, português, latim. Olha isso, gente. R$30 na Bienal. E aqui o nosso terceiro clássico do Dostoiévski, que é O Idiota, tá? Esse pequeno calhamaço aqui do Dostoiévski. Então a gente também achou que valeria a pena, os preços estavam bem em conta desses clássicos dele lá na sessão da Penguin, da Companhia das Letras, e trouxemos para casa mais esse clássicozinho aqui do Dostoiévski. Volta isso daí, clássicozinho. Bem, agora é a sequência de livros da Príncipes, eu vou mostrar alternadamente com ele, mas nós compramos muitos livros do selo Príncipes para os alunos, e a gente queria também ter alguns em casa, e no dia anterior a gente foi 3 vezes à Bienal. No dia anterior às compras das crianças, a gente fez as nossas compras e temos comparecido a Príncipe. E não poderíamos deixar de levar alguns, tá? Então, um que não tinha aqui em casa, primeiro que eu vou mostrar, A Mão e a Luva, do Machado de Assis, lógico, o rei. Essa edição é bem legal, porque ainda mais como professora, né, tem algumas questões de vestibular comentadas e vai ser bem útil para aulas. Não tem como não ter Machado de Assis em casa. A Mão e a Luva, primeiro da minha filha.
ele aqui? Bom, esse daqui não era uma escolha minha, né, nem da minha esposa. A gente acabou pegando pegando como se fosse uma embalagem, né, um livro surpresa, né. Então a Tati escolheu um e a gente foi surpreendido com esse daqui, Capitalismo Ideal Desconhecido, tá, não sei se é autor ou autora, Ayn Rand. Não conheço esse livro, não conheço o autor, mas em breve iremos ver se realmente é um livro bom. Pela editora, né, pela LVM, tende a ser um livro de qualidade, né? A gente confia, sabe que a Ludovico também, o Clube do Ludovico, é um clube de muita qualidade. Então, é um livro aí que a gente não esperava ter, né? Mas fomos surpreendidos e espero que seja uma boa leitura em breve. Foi R$10, né, gente? Era um pacotinho surpresa. R$10, falou, vamos tentar a sorte. E veio, parece bom. A Viagem de Gulliver, também outro clássico, né? Essa daqui é interessante vocês sempre darem uma olhadinha nas edições, principalmente da Príncipe, se vem escrito texto integral ou texto adaptado. Para as crianças que estão iniciando na leitura, a gente comprou alguns adaptados, mas aqui para casa foram todos com texto integral. Esse daqui traduzido do original em inglês. Bom, esse daqui foi uma escolha já consciente, né? Defensores do Ocidente, também lá da LVM, faz parte do Clube Ludovico, do Raymond Ibrahim, os heróis cristãos que enfrentaram o Islã. Então aqui a gente tem diversos personagens na história, né? Que enfrentaram o Islã, então a gente tem São Luís IX, tem Duque Godofredo, El Cid, Ricardo Coração de Leão, enfim, vários personagens da história que enfrentaram os islâmicos para defender o Ocidente. Então, é uma leitura que vale muito a pena vocês adquirirem, visando aí personagens históricos. Aqui mais um russo que passa a morar aqui em casa, Ivan Turgenev. Turgenev. Nice. Pais e Filhos, também um clássico, a gente viu algumas pessoas recomendando. Mais uma vez, texto integral, traduzido do original em russo. Tá? Esses, como a gente ainda não tem conhecimento, né, da história, a gente resolveu pegar em uma edição, né, um pouco mais em conta. Claro, depois, nos apegando à literatura russa, a gente busca outra edição. Mas, com certeza, vai ser bem interessante a leitura. Bom, saindo um pouco da pegada, apesar de terem personagens históricos mais, saindo dessa pegada mais histórica, foi na Intrínseca e adquiriu o Diário Estoico, tá? Um livro de sabedoria aí de 366 lições sobre sabedoria, perseverança e arte de viver, do Ryan Holiday. Muito interessante, porque a gente tem pontos aqui do Sêneca, tem pontos de Marco Aurélio. Então, os autores do estoicismo, ele acabou botando passagens aqui. Então, é uma passagem a cada dia do ano. Então você tem ali uma pequena pílula de conhecimento dos estoicos. Eu acho interessante, principalmente quem tem uma visão já católica, de verificar essa parte estoica, né? A gente sabe que, embora o estoicismo e o cristianismo se distinguem em certos pontos, ainda assim é interessante a gente entender e perceber a sabedoria desse povo antigo, né? Então vale muito a pena adquirirem esse livro. Próximo da minha listinha, A Ilha do Tesouro, também, claro, um clássico. Esse livro eu vou trabalhar com alguns alunos do 6º ano, se eu não me engano, da escola particular real, e também não tinha aqui em casa ainda e aproveitamos para adquiri-lo. Muita gente fala bem da Ilha do Tesouro, eu não me lembro de ter lido criança, então eu vou aproveitar também e usufruir desta leitura. Bom, aqui tem uma leitura, um livro que saiu recentemente, mas que é muito importante. É um livro que tem uma visão diferente sobre essa temática. Serviria muito na época do meu TCC, embora eu acho que ele não tenha sido lançado nessa época. A gente achou ele no sebo, né? O sebo São Marcos, estava lá na Bienal. A Primeira Cruzada, do Peter Frank Copan. Ele tem uma Primeira Cruzada, um chamado para o Oriente. Ele tem uma pegada de uma visão mais para o Oriente. A gente sempre tem uma visão mais da Europa, né? Das cruzadas. Europa indo para o Oriente, e ele não. Ele já vê uma visão mais da parte bizantina, por ali. Então, é muito interessante, muito legal. Ainda não li, mas já por ter essa visão diferenciada, eu acho que vale a pena adquirir esse livro. E esse livro é da sequência dos valores absurdamente baratos, exatamente, né? Esse livro aqui estava, se não me engano, R$28, e na Amazon hoje ele está R$60. Então, e novinho, né? Ele está novinho mesmo. Então, vale muito a pena garimpar em sebo. Gente, O Jardim Secreto, mais um livro clássico que eu também não me lembro se eu li enquanto jovem, mas essa edição em capa dura, bem bonitinha, tá lacrada. Eu comprei também para uma aluna específica, mas eu tô doida para ler, eu tô ansiosa, porque é realmente um clássico, né, mais antigo, e eu não me lembro da história, não me lembro se li, mas fala da nossa a pequena Mary, fala sobre ela, e acho que muitos já devem conhecer. Então, mais um achado aí na editora Príncipe. Outro achado também, no mesmo sebo, é O Coração do Mundo,
né, A Rota da Seda. Esse livro aqui eu buscava na minha época de TCC, quando eu estava fazendo sobre as cruzadas e como as cruzadas moldaram o mundo ocidental. Então esse material aqui eu queria muito, só que ele estava muito caro na época. Eu lembro que na época do TCC ele estava R$200, depois foi baixando, mas hoje ele se encontra aí na faixa entre 160 a R$180. E a gente pegou ele a R$33 no sebo. Então é algo bem surreal assim o valor. O livro se encontra em bom estado, né? Assim, você vê que é muito pouco, tem muito poucas marcas de uso aqui, né? Então vale muito a pena esse livro. Continua sendo uma visão do Oriente, então são visões que a gente normalmente não tem quando a gente aborda esses tipos de assunto. Vale muito a pena esse livro aqui, ainda mais pelo valor que ele foi. Gente, que falar de Pequeno Príncipe aqui, né? Foi um carinho no coração. Eu lembro de uma edição que minha mãe tinha, que eu lembro de ter rabiscado quando eu era pequena, quando eu nem sonhava em ser uma leitora voraz. E aí, quando fui comprar para as crianças da escola, eu não aguentei, também comprei para mim. Essa edição é muito bonitinha, né? Tem um brilhinho aqui pequenininho, né? Do nosso vídeo. E tem que ter um Pequeno Príncipe na estante, gente. Mesmo que não leia tão cedo, mas já li algumas vezes e não tinha na minha biblioteca um Pequeno Príncipe, então não pude perder a oportunidade. Isso aqui, finalizando a saga do sebo histórico, né? Temos esse livro aqui, Poder e os Tronos, do Dan Jones. Eu já tenho um livro sobre os Templários dele. Então, outro livro também que eu utilizaria como fonte bibliográfica na época do meu TCC, e também estava um preço absurdo. Esse aqui já veio mais né, com uns danos maiores aqui, né? Podem ver aqui na capa, tem uma rachadura aqui maior, vem um pouquinho mais danificado, mas ainda assim não inviabiliza a leitura. Valeu a pena também, que é outro livro que está mais ou menos no mesmo nível de preço do Coração do Mundo, então está ali na faixa de 150 a 180 reais, e a gente pagou 50, né? Mesmo com esse danificado que ele veio, ainda assim vale muito a pena. É um bom autor, né? Eu já conheço o trabalho dele, então estou ansioso para ler isso aqui, esse pequeno calhamaço também, né? Então recomendo a vocês. Bem, esses três eu vou mostrar junto, que fazem parte da mesma coleção da editora Vozes, que é uma coleção relacionada a questões neurodivergentes, né, algumas dicas e como proceder em relação a algumas questões neurológicas, enfim, e traz um pouco de como proceder com alunos com determinados transtornos neurodivergentes, enfim. Então, o primeiro que eu peguei foi sobre o autismo, hiperatividade, impulsividade e desatenção e TDAH. E aí eles dizem aqui na capa que é um guia rápido para professores de ensino fundamental. Importantíssimo saber como lidar, né, como trabalhar com essas crianças que são chamadas de incluídas, que fazem parte do nosso dia a dia enquanto educadores, tentar fazer o melhor possível para que eles também tenham uma qualidade, né, de vida e de ensino enquanto estão ali sob a nossa responsabilidade. Aqui eu vou para um clássico, né, que é bem conhecido, Jack London. A gente conhece ele ou por O Lobo do Mar ou pelo Caninos Brancos, né? E esse aqui, lá fora, pelo menos, é conhecido como um grande clássico dele, chamado Selvagem. É uma história interessante, né? É o inverso do Caninos, né? Então aqui mostra a vida de um São Bernardo que passa a ter um contato mais com o ambiente selvagem, né? Caninos é o inverso, é um lobo que passa a ter um contato com a civilização, e esse é um São Bernardo que passa a ter um contato maior com a natureza. Então é interessante, é um clássico de Jack London, então a gente pensou em adquiri-lo, né? A gente viu na Príncipes, então vale a pena essa. Bem, esse daqui é mais acadêmico, né? Um livro sobre resenha da Parábola. Parábola, para quem conhece, é uma ótima editora para professores, profissionais do livro. Ele tem uma coleção sobre resenha, resumo, tem um outro que eu não me lembro. E como eu vou começar a trabalhar resenha com os alunos de Porto Real, eu adquiri essa preciosidade que vai nos ajudar muito durante as aulas sobre o assunto. E aqui a gente vai entrar, no caso, uma sessão sobre Bernard Cornwell, que é um dos meus escritores favoritos de história romanceada. O primeiro livro que a gente trouxe dele foi O Traidor, né? É sobre a Guerra Civil Americana. Ele, no caso, esse aqui é o segundo volume, tá? O primeiro volume é Herói, mas pelo preço que tava, valia muito a pena. São 4 livros dessa coleção do Bernard Cornwell, então mais pra frente pretendo adquirir os outros 3. E pelo precinho que tava, valeu a pena trazer esse daqui primeiro, e depois a gente vai atrás dos outros. Mas Bernard Cornwell se você quer saber sobre história
romanceada. Ele é um autor que eu indico de olhos fechados, que ele é muito bom, a escrita dele é muito boa. Então tá aqui Traidor, de Bernard Cornwell. Agora, não me julgue, eu tenho um amor recolhido por esse tipo de atividade. Eu não faço há algum tempo, mas eu fui bem viciadinha por anos na minha vida. E lá na Bienal existiam espaços dedicados às queridas palavras cruzadas. Olha aqui. Eu não consegui ficar sem trazer. Não foi no stand da Coquetel, uma banca de jornal da Coquetel, tinha um outro espaço lá bem legal. Estava lá quando eu fui comprar os livros das crianças e aí meu coração bateu mais forte, a lembrança veio. É o meu momento senhorinha agora de fazer palavra cruzada. Gente, isso é muito legal. Eu acho que todo mundo tem que fazer para manter a cabecinha ativa, tá? Essa daqui foram 365 cruzadas direto. Quando eu começar a fazer, eu mostro pra vocês. E seguindo com Bernard Cornwell, temos, né, a Companhia de Sharp, né, As Aventuras de Soldado nas Guerras Napoleônicas. Então é uma coleção extensa, uma coleção de 14 livros. Eu já tinha 4 aqui, né? Esse aqui não tinha, também foi em um sebo lá, né? A gente pegou em promoção. Para ir aumentando essa coleção aos pouquinhos, tá aqui a Companhia de Sharp. Agora começa a minha sessão aqui de livros católicos. Acho que deu para reparar aqui atrás da nossa estante, só da minha biblioteca católica. Os católicos, acho que deu para perceber. Nós temos muitos livros, nós gostamos muito de nos formar sobre a nossa religião, sobre os santos, enfim. E aí achamos esse livro aqui da Cultor de Livros. Ele estava perdido neste sebo que falamos desde o início do vídeo. Tinha alguns, né, dele lá. Algumas unidades, exatamente. É de um autor bem legal. Fala sobre o casamento, sobre o sacramento do matrimônio, dá dicas aí. Como a gente trabalha com orientação familiar também. Esse livro não tínhamos em casa e achamos bem legal trazer, estava em conta, boas novas sobre o sexo e o casamento. Resposta para as suas principais dúvidas sobre o ensinamento católico. Como eu disse, o autor, né, ele fez um livro facilitando a obra Teologia do Corpo, do Papa João Paulo II, e ele segue nessa linha, né, de ajuda e auxílio em relação ao matrimônio. Um livro bem interessante que com certeza vamos falar mais sobre ele depois. E aqui para fechar a saga Bernard Cornwell, né, eu tenho aqui 4 livrinhos da coleção, que foi a coleção que me fez eu me apaixonar pela escrita desse autor, né? Então a gente tem as Crônicas Saxônicas. Eu lembro que a primeira vez que eu tive contato com isso foi um amigo que me emprestou o box dele, com as 6 ou 5 edições. Então, as 6 ou 5 edições primeiras, né? Então, eu já tenho o primeiro livro, né, que é o Último Reino. Não tenho o livro 2, mas lá eu encontrei Os Senhores do Norte, que é o número 3. Em seguida vem, se não me engano, Chama e a Espada, alguma coisa assim. O quinto é Terra em Chamas, né? Quem aí sabe dos memes da internet vai reconhecer aqui o Tecnoviking. Muito bacana. E o legal é que as capas elas vão se complementando, então é muito interessante essa pegada que eles fizeram. O livro 6, que é Morte dos Reis, e o livro 7, que é O Guerreiro Pagão. Eu lembro que eu parei no livro 6, eu não consegui ler a sequência das Crônicas Saxônicas. Vi a série na Netflix, mas ainda assim a leitura ela é 1000 vezes melhor do que a série. Essa história trata sobre um guerreiro chamado Uhtred. Então ele é um guerreiro que nasce em berço cristão, mas ele é raptado pelos vikings e ele cresce a vida dele toda como um viking. Então você tem o passado dele ali até os 7 anos mais ou menos como um católico, um cristão na época, basicamente era só católicos na época, e ele depois dali dos 7 anos em diante ele passa a ser um viking, então passa a ser um pagão, e ele vai desenvolvendo a sua vida e tendo esse conflito entre as tramas, né, ali, entre ser um católico, porém cresceu a adolescência toda como um viking, e ele tem esse conflito na sua mente, e ele, pela ironia do destino, entre aspas, ele ajuda os cristãos contra os pagãos, né? Ele sendo pagão ali, ele acaba ajudando o rei Alfredo da Inglaterra. Então é uma leitura muito boa, muito interessante, é uma escrita de saga, então você fica ali preso, né, nas tramas do autor. Então recomendo muito a vocês Bernard Cornwell. Bem, o próximo, Padre Fábio de Mello. Ele foi um autor que eu chamo de porta de entrada, né, também para a literatura católica, para a formação. E há muito tempo que eu não leio nada do Padre Fábio de Mello. Eu gosto muito da escrita dele. Tá? Já li alguns livros dele. E achamos esse aqui também, foi bem barato, não me lembro quanto, mas estava lá no sebo e aí eu não aguentei. Quantos eus que não são meus? Como desvelar, construir e preservar a identidade. Isso também vai me ajudar muito enquanto terapeuta, né, nessa parte de orientação familiar, essa parte de auxílio pessoal. Tenho certeza que tem muita coisa aqui interessante que irá contribuir para muitas famílias, para muitas pessoas. A nossa
primeiramente, e depois a dos outros, logicamente. Padre Fábio, é sempre legal a leitura e, como eu disse, um livro porta de entrada, tá? Existem muitas obras que nos aprofundam na formação pessoal, espiritual, católica. Então, comece por algum lugar. Padre Fábio, acho que é um bom lugar para se começar. Aqui, finalizando a nossa parte de guerreiros, né? Guerreiros sanguinários, entre aspas. Conta pra gente, nós queremos saber. Os Templários, tá? Desse autor aqui que eu não conheço, porém na penúltima Bienal, né, de 2023, eu tinha visto esse livro, achei interessante, porém estava um pouco salgadinho o preço, e nessa Bienal achei diversos exemplares lá em um sebo, estava baratinho, então eu acho que valeu a pena a aquisição. Vamos ver se é um livro realmente bom, realmente não conheço esse autor, pelo que eu li aqui no prefácio e tudo mais, parece ser um livro interessante, parece que ele usou fontes boas. Então depois eu vou dar uma lida, até mesmo futuramente faço uma resenha para vocês, para dizer se o livro realmente é bom, se vale a pena ou não. E o último livro da minha pilha, tá? Tem mais ali na dele. Então eu falei de um livro, né, de um autor porta de entrada, e agora eu trago um autor que já é um outro passo, um outro sacerdote também, que é o amado Fulton Sheen. Eu sou apaixonada pelo Fulton Sheen, e esse aqui eles não tinham em casa ainda, também foi uma surpresa encontrar na Bienal, O Primeiro Amor do Mundo. Esse é o livro do Fulton Sheen dedicado a Nossa Senhora. Como eu já sou apaixonada pela escrita do Fulton Sheen, então tenho certeza de que ele fez algo aqui brilhante. Comentar, mas assim que eu fizer a leitura, eu volto para falar com vocês sobre ele. Gente, a edição belíssima da editora Petra, capinha dura, muito linda. Bom, continuando na pegada do sacerdote, então nós temos aqui nosso querido Padre Gabriele Amor, que é Investigação sobre o Demônio. Então, o Padre Gabriele, ele era o exorcista oficial do Papa, né, do Vaticano, né, o número 1 lá, de sacerdotes exorcistas. Ele lançou diversas obras, então achei interessante essa Investigação sobre o Demônio. Ele conta aqui sobre diversas questões que ele teve em experiências, né, de exorcismos, e também é um livro, na verdade, de esperança, né? Então, a gente não ficar preso somente nessa questão do mal, né, e sim entender que Deus atua e a sua misericórdia atua em diversas maneiras, né? E para finalizar, como a Tati falou, né, nós temos, né, por exemplo, o livro do Padre Fábio de Mello, um livro introdutório. Temos ali um livro do Fulton Sheen, né, que seria, a gente pode botar aí um livro intermediário para um dos grandes, mas aqui vem um box de um gigante, né, não só de sacerdócio, mas de cultura mesmo, né, que é o Padre Antônio Vieira. Esse box aqui, lindíssimo, que a gente conseguiu adquirir, né, também da Petra, né, em 2 volumes. Tá? Então são os sermões do Padre Antônio Vieira, mais belos sermões, né? Então a gente, né, viu aqui o estágio, né, o início, o meio e talvez o ápice, né? Então um gigante aqui na fé, que é o Padre Antônio Vieira, e a gente conseguiu esse box na nossa mais uma aquisição para nossa biblioteca, que vai ser muito útil, vai ser muito inspirador, talvez nessa fase que nós estamos vivendo tantas coisas, também na questão que nós estamos, né, como catequistas também. Então acho que será importante a gente ter a leitura do Padre Antônio Vieira para mesmo não só nos inspirar, mas nos instruir de uma forma melhor, né, sobre tudo que leva a Deus. Então, Padre Antônio Vieira aí, comprem, eu não preciso nem ler antes. Padre Antônio Vieira, você viu o Padre Antônio Vieira ali? Compra, não tenha dúvidas. E eu não poderia deixar de falar sobre a estrela. Gente, o último, mas não menos importante, a aquisição da Bienal. Quer dizer, isso daqui nem foi uma aquisição. O Léo achou. Veio a nós. Encontrou no corredor. Tá aqui como lembrança desta Bienal, que foi muito incrível para nós. Porque a gente achou muita promoção também. Não pensem que isso aqui foram milhões de reais. Foi muita promoção que a gente encontrou. Também foi legal pela aventura, né, de comprar os livros para as crianças. Tem o primeiro vídeo do canal, está falando sobre isso, inclusive. Mas eu queria mostrar para vocês o nosso novo membro da família, que é... Quem foi a Bienal sabe. Isso aqui foi a febre naquele lugar. Não sabemos como, por quê, mas você via mais pato do que livro naquele espaço. Então, a minha patinha, não sei um nome, se alguém tiver alguma sugestão, coloca no comentário. Ela faz parte agora da minha estante, tem uma corujinha ali do lado e agora tem a nossa patinha. Vamos dar o nome para ela, tá? Estrela da Bienal. Então, se você gostou do vídeo aí, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal da Tati. Aproveita também aqui para deixar o comentário quais livros você gostou, quais livros você acha que vale a pena ter na sua biblioteca. E também deixa o nome aí, uma sugestão de nome para a Patinha, que é a nova aquisição aí da estante. E fique por aqui, né? Tanto nas nossas redes sociais, nosso Instagram tá aqui embaixo. Acompanhe também o canal do Léo, o do Vasco. Eu sou flamenguista, mas é isso, a gente apoia, né, o nosso marido.
Gigante da colina. Todo mundo vai ficar feliz, porque o Vasco é muito campeão. Siga os canais. E se você gostou desse tipo de conteúdo, como eles disse, continua por aqui, porque a gente pretende falar mais sobre literatura, sobre nossas leituras. Quem sabe também mostrar todos os nossos livros, fazer uma Bookshelf Tour. Inclusive eu vou fazer lá no meu canal a Bookshelf Tour dessa estante aqui. Então em breve vai sair o vídeo sobre essa estante, sobre os meus livros de história, em grande maioria. Eu tenho meus livros de fantasia, minha coleção de Tolkien. E vai ter mais coisa lá também. Nice. Perceberam que tem de tudo, né? A gente tem uma gama aqui de opções de leitura, então só ficar por aqui e aproveitar, tá bom? Tá com Deus. Abraço, até a próxima.